Começa agora o programa UFMT.Ciência. O jovem cientista de hoje é Diniz Júnior, doutorando do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, da Faculdade de Medicina da UFMT. Ele atua na área de pesquisa com fungos patogênicos e ambientais e participou do projeto que avalia e caracteriza os fungos presentes em 3 bibliotecas da cidade de Cuiabá: a Biblioteca da UFMT, da Unic e a Biblioteca Estadual Estevão de Mendonça. Saiba mais sobre a pesquisa do Diniz Júnior agora! Ela foi realizada com 2 metodologias diferenciadas e em 2 períodos climáticos. A metodologia aplicada foi a metodologia de sedimentação passiva, onde nós colocamos uma placa com meio agar específico chamado de saburro sobre uma bancada, qualquer local onde ele pudesse ficar exposto por 30 minutos, para capturar as partículas que estão suspensas no ar e elas ficam então aderidas na placa. A segunda metodologia aplicada foi realizada uma coleta de suave. Friccionamos ele sobre livros escolhidos. Isso era acondicionado então num frasquinho com salina e levado então para o laboratório. E isso veio de encontro ao trabalho na época com o anseio do pessoal que trabalha, os bibliotecários, os funcionários das bibliotecas, de eles estarem com um processo de validação com o Estado para recebimento de insalubridade. A insalubridade desses funcionários, porque o governo do Estado queria cortar essa insalubridade. Não foi um trabalho realizado no intuito de alertar as pessoas e falar: é um ambiente insalubre, eu não vou mais participar desse ambiente. Obviamente que isso precisa ter um contato constante com esses micro-organismos, você precisa do grau de exposição desses micro-organismos e principalmente da imunidade de cada indivíduo. Então, esse material coletado, ele fica em estufa de 7 a 10 dias para o crescimento primário dos fungos. Então, cada colônia crescida nessas placas primárias que foram coletadas na biblioteca, eles são isolados em tubos. A partir do momento do crescimento secundário em tubos, a gente vai passar então para o processo de caracterização micromorfológica. Então, de que forma é feito? Nós temos um segundo meio que a gente trabalha chamado de agar fubá. Pode ser agar fubá, agar batata ou agar arroz, que é um agar pobre nutricionalmente. Então, nós cortamos esse agar em pequenos quadradinhos. Eles são colocados numa câmara que a gente chama de microcultivo, formado de um suportezinho de palito, de picolé, a placa de vidro e um algodão, onde então a gente acondiciona água destilada estéril sobre o algodão para criar um microclima para que esses fungos cresçam, porque os fungos gostam de água, eles precisam de água para o seu desenvolvimento. Então a gente vai pegar, vou fazer aqui nessa placa para mostrar, essa alça de platina então, ela é flambada até atingir a ruboridade, só assim a gente mata qualquer micro-organismo que estiver na ponta dele. Eu esfrio no próprio agar, pode ser feito isso numa água também. Então eu pego um pequeno fragmento da colônia, micro, e coloco sobre o agar, nos 4 pontos do agar. E coloco então uma lamínula sobre o quadradinho de agar. Isso vai então para a estufa controlada em temperatura de 25 a 27 graus, que imita a temperatura do ambiente, e esses fungos começam a crescer. Após transcorrido esse período de 7 a 10 dias, que a gente observa a partir do 3º dia
rotineiramente. Após 7 dias de crescimento em estufa com temperatura controlada, esse fungo cresceu. Como vocês podem ver aqui, todo o agar foi tomado, houve o crescimento do fungo, né, e ele está mostrando as estruturas. Para me identificar, eu preciso montar esse microcultivo. Então eu pingo uma pequena gota de azul de lactofenol, ou também conhecido como azul de algodão, que é o corante que a gente utiliza para a coloração dos fungos. Pego então a lamínula que está por cima e coloco em cima da gota de azul, né? Identifico então, faço uma identificação do local, né, que a gente coletou, e essa lamínula então, essa lâmina está pronta. Com a lâmina que ficou embaixo, eu também monto uma segunda lâmina. Eu pego então o quadradinho de agar que já houve crescimento, eu desprezo ele na própria câmara, fecho a câmara e as estruturas do fungo ficaram aderidas. Como elas são microscópicas, é difícil de enxergar olho nu, mas tem algumas coisinhas aqui. Faço então uma segunda lâmina. E eu tenho então 2 lâminas, cada microcultivo, cada câmara me formam 2 lâminas. Eles vão vir agora para o microscópio para a gente observar as estruturas micromorfológicas desses micro-organismos fúngicos, né? Então a gente observa então no microscópio. Algumas espécies, como elas têm a proximidade, há a necessidade da gente fazer testes adicionais. Pela biblioteca da UFMT ter um número maior de salas, esses micro-organismos foram isolados, então, em maior quantidade dentro dessa biblioteca. Mas o número relativo, basicamente, de espécies, foram encontradas uma similaridade das espécies nas 3 bibliotecas. Relatórios, né, que foram entregues específicos para cada uma dessas bibliotecas, onde foi catalogado toda a composição desses micro-organismos identificados especificamente em cada uma dessas bibliotecas, porque não tem como a gente evitar que esses micro-organismos estejam no ambiente. O que se pode ser feito e o que foi indicado nos relatórios às bibliotecas que nós trabalhamos, o principal dele a limpeza. Limpeza diária, constante, né? Um arejamento dos ambientes, uma circulação melhor de ar, né? Porque todo ambiente fechado acumula poeira. Então, se houver uma constante iluminação, o fungo não gosta de radiação solar, um arejamento, né, do ambiente, então tudo que tiver aqui dentro vai para fora, mas vai entrar novo, mas o que está aqui vai sair também, né? E auxiliado à limpeza diária, rigorosa, constante, isso minimiza o contato com os fungos. Em 2013, a pesquisa vai abranger bibliotecas de outras cidades do interior do estado: Sinop, Tangará da Serra, Rondonópolis, Barra do Garças, Cáceres e Várzea Grande. Parabéns, Diniz e sua orientadora, professora doutora Rosane Cristine, e boa sorte para os próximos passos da pesquisa. O programa UFMT.Ciência chegou ao fim, mas amanhã tem mais. Esperamos você! A Turma do Combate está de volta. Essa turminha voltou para avisar que agora eles estão em alerta todos os dias, convocando todos para combater a dengue. Para eles, dengue é um assunto sério e toda a família, amigos e vizinhos devem estar juntos nesta luta. E não é só em casa que a Turminha do Combate está em ação. Nas ruas e na escola, lá estão eles para avisar que se cada um fizer a sua parte, a dengue não vai incomodar. Entre para a Turma do Combate.